A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, nesta semana, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos encorajar a realizar coisas que dentro de nós existe uma luta, né? Muitas vezes. Tem pessoas que conseguem colocar as suas metas e realizar e colocá-las em prática de uma maneira firme e forte, mesmo sofrendo, chorando, mesmo com decepções por trás, histórias tristes que acompanharam a vida dessa pessoa até que ela conseguisse chegar até esse nível, né? Mas mesmo assim, irmãos, tem pessoas que não conseguem. O medo paralisa, as forças travam, forças más, né? Assim, coisas contrárias, sentimentos que não engrandecem o ser humano, sabe? Nós somos necessitados de termos uma força maior do que aquela que a gente pode carregar, para poder enfrentar os nãos da vida, as circunstâncias, as não realizações, as decepções. E às vezes a nossa alma, ela tá o quê? Cansada. Não é que você quer continuar daquele jeito apático, muitas vezes triste, desanimado. Não, às vezes você quer sair justamente daquela situação. E eu vejo muitas pessoas dando orientação na internet, falando coisas, tudo bem, tudo baseado na palavra de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas também a gente tem que comentar que não é fácil, porém é possível ao que crer. Eu tenho tido muitas experiências assim de pessoais, por isso eu tenho-as como testemunho. Acordar sem vontade, falar assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Tanta coisa para fazer, a gente sabe que tem, mas é uma motivação maior, não é mesmo? E também recomeços, decepções que você vem acumulando ao longo da vida, realizações, com certeza, a gente não está aqui só para falar de coisas ruins, muito pelo contrário, estamos aqui para nos fortalecer como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, entendendo que a morte sacrificial de Cristo na cruz foi justamente para nos dar o fim que desejamos, nos dá bênçãos, vitórias e também nos dá um passaporte para a eternidade. A partir de um momento que a gente compreende essa situação, a gente começa a querer entender um pouco mais. É automático, é espiritual mesmo. Você entende mais sobre a palavra de Deus, mas você quer talvez estudá-la melhor. Mas ela só faz diferença na sua vida quando é de dentro para fora, quando ao ouvi-la, quando ao receber a mensagem, você realmente recebe o Espírito Santo agindo dentro de você, mudando o teu viver, fazendo você compreender coisas que você, teoricamente, vivenciando toda a tua vida na Terra, você não compreendeu, não sentiu e não viveu. Esse papel, o Espírito Santo, ele se move. Não tem aquela musiquinha que Jesus se move, o Espírito Santo se move em você? O Espírito Santo se move em você, sabe? Então é bem isso, é o Espírito Santo se movendo em nós. E só através dele, só através do Espírito Santo é que nós conseguimos, de fato, sair desta apatia, curar coisas no nosso interior. Eu falo coisas porque são tantas situações que seria humanamente improvável acertar todas elas num singelo vídeo como esse aqui, tá? Onde eu só tô vindo com o coração para Deus aberto, querendo agradar ao meu Senhor, que é fazer o id. Então, por onde eu começo? Eu gostaria de criar cursos, fazer isso, fazer aquilo, montar um estúdio. Tá, digamos que eu não possa fazer isso agora, no momento. E a palavra, ela vai nos dizer assim, ó, venha como você está, tanto na parte de se entregar para Cristo, quanto na parte de você criar algo ou alguma coisa. E prova do que eu estou dizendo é verdade, que veremos hoje um texto maravilhoso, descoberto em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que vai dizer assim, se vocês quiserem me acompanhar, amém. E daí eu tenho um estudinho que eu fiz, que é a causa deste canal estar aberto, é porque eu leio o texto,
medito nele, ele faz diferença na minha vida. Eu crio esse estudo e trago aqui para compartilhar com vocês, em nome de Jesus, tá bom? Aqui no capítulo 11 do capítulo 11 do livro de Eclesiastes, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperarás. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. As sementes plantadas, né? Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, aqui nós temos texto para 2, 3 vídeos. Mas o que eu quero me concentrar é no versículo 4, que eu falei que quem observa muito nunca vai plantar nada. Tipo, se eu observar demais as circunstâncias, se eu observar demais o que eu tenho em mãos para poder praticar algo, fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Não vou fazer nada. Porque geralmente as circunstâncias, quando elas são prósperas, ok, abundante, ok. Aí tem situações que não seria a abundância, seria a parte da psique, do espírito, das emoções que não estão bem. Então, nesse caso, a gente ora, realmente a gente luta uma batalha com outras pessoas que estejam buscando estar bem consigo mesmo, que você em Cristo Jesus, na palavra de Deus, firmados na sua palavra, na oração, né? No jejum, e é isso. Agora, aquelas pessoas que falam assim, meu Deus, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não tenho recurso, eu preciso disso, eu preciso desse imóvel, eu preciso de um local grande, eu preciso de espaço, eu preciso de pessoas, eu preciso de materiais, eu preciso de muito dinheiro para realizar. A palavra aqui está dizendo assim, se você pensar demais, se você criar um projeto maior do que as suas possibilidades demais, você pode sonhar com isso lá na frente, mas você você não chega a lugar nenhum, finalizando ali. Mas a intenção desse vídeo é: comece fazendo com o que você tem na mão. Você sabe fazer o quê? Qual é o teu dom? Pintura, culinária, construir, reformar, criar, marketing, vendas? O que você tem na mão? Melhora você, dá um jeito em você e faz com o que você tem na mão. Boca a boca, abra sua boca e vá atrás do seu sonho. Lute um dia de cada vez. Fácil? Claro que não é. Se você tivesse, mas se eu tivesse os recursos A, B, C e D, eu conseguiria, mas você não tem. E a palavra de Deus hoje está dizendo, faça com que você tiver. Por quê? Porque se você pensar demais, você não vai fazer, não vai realizar nada. Porque você vai procurar outra coisa, mas aquilo que você queria fazer, você não vai conseguir fazer, certo? Às vezes, nós temos não somente um sonho, nós temos vários sonhos. E às vezes você gosta de mais de uma coisa, mas faz uma de cada vez. Faz aquela que está mais no seu alcance, tente trazer recurso através dessa oportunidade. E aí você deixa o outro sonho na mente, ali de ladinho por um momento, foca naquilo que você tem na sua mão e planta as tuas sementes, lance as tuas sementes, porque você não sabe se elas darão frutos ou não, Deus sabe, ou se ambas germinarão, se ambas frutificarão. Então lança as tuas sementes. Você faz bem uma coisa, anuncia, vai atrás, prepara e vai. E a outra não tá dando muito aqui, vou começar agora então a visualizar outras oportunidades. Não é que você não está sendo uma pessoa... Como que eu posso falar aqui no vídeo?
você está tentando situações, não é que você não está sabendo fazê-la, você sabe, mas você vai sentindo conforme os dias vão passando se aquilo está gerando frutos. Às vezes você tem que esperar um pouquinho, porque nada é assim instantâneo, mas às vezes sim, começa com um incentivo do céu, tipo uma venda, uma coisa, sei lá, né? Até mesmo na obra do Senhor você tem que aplicar, fazer para agradar o Senhor de uma maneira que você consiga iniciar, né? E Deus é muito bondoso aqui conosco nessa explicação aqui. Quem somente observa o vento nunca semeará nada, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, não fica olhando para a circunstância, nem para as condições, vai lá e faz. Agora, eu quero falar para vocês sobre o estudinho que eu fiz aqui, tem menos de 1 ou 2 minutos aqui na leitura dele, né? E eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: o texto de Eclesiastes 11:4, em essência, ele vai falar que quem fica esperando o vento não planta. Foi o que nós conversamos, né? E quem observa as nuvens não colhe, não é? E o versículo, ele critica a paralisia causada pelo excesso de cautela. Pois é, poderia ter vindo aqui falado assim, o excesso de não fazer simplesmente, mas não, excesso de cautela. Às vezes eu fico observando demais a circunstância e não aplico nada, e eu não saio do lugar, não é? Ou seja, quem espera as condições perfeitas nunca age. Esse é o tema deste texto, tá, queridos, de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Por isso nós estamos aqui para falarmos dele. A Bíblia ela é repleta de versículos que vão falar de diversos assuntos, mas hoje nós estamos especificamente falando para nos encorajarmos e lançar nossas sementes aí, tá? Na época agrícola, o agricultor dependia do clima, mas se ele ficasse esperando o vento ideal ou o céu perfeito, perderia o tempo certo de plantar e de colher. O ensinamento é claro que a vida exige ação mesmo com incerteza. Isso serve para várias ideias, trabalhos e negócios. Esperar o momento perfeito só então para começar algo que pode significar nunca começar. Projetos pessoais, planejamento é bom, mas o excesso vira desculpa. E vida espiritual, fé também envolve agir, não apenas esperar sinais ideais. Tipo, eu vou esperar. Tá, eu já conversei, eu já falei, já esperei sentir no meu coração algo ruim, não senti nada. Não tô prejudicando ninguém? Tenta, né? O texto também, ele diz pra gente, ele não está dizendo pra gente agir sem pensar, muito pelo contrário, o ponto aqui, ele é outro, né? Não deixe o medo ou o perfeccionismo te impedir de agir. Não deixe o pensar demais te impedir de aplicar a ideia, né? Existe também uma diferença entre prudência saudável, né? E uma procrastinação disfarçada de prudência que é prejudicial. Então, o autor de Eclesiastes frequentemente destaca a imprevisibilidade da vida. Logo, tenta controlar tudo antes de agir. Logo, o tentar controlar tudo antes de agir é ilusório. Então, esse versículo ainda, ele complementa a ideia de que você não controla todas as variáveis da sua vida. E mais ainda, é responsável por agir. Se você não controla todas as variáveis da sua vida, o que isso significa também? Que está tudo bem. Não há necessidade da gente controlar tudo o tempo todo e tudo estar de acordo para que a gente pratique algo diferente. Às vezes, essa luta é uma batalha também que você está enfrentando, né? Que pode ser vencida com uma oração, não é? Se quiser, aí a gente ainda pode, nós poderíamos nos aprofundar muito mais em Eclesiastes capítulo 6, né? Então, quando vocês quiserem, a gente pode voltar aqui, fazer mais alguns outros vídeos. Se você gostou deste conteúdo, se esse conteúdo chegou até você em um momento bem bacana ou um momento de decisão, espero ter te ajudado através da palavra do nosso Criador, que fez os céus e fez a terra e todas as criaturas que nela habitam.
Então, que você se sinta privilegiado porque você é único e Deus há de estar com você em todos os teus caminhos. Que o Senhor possa abrir as portas que você considera fechadas neste dia, te dar forças para prosseguir e não desistir, né? Não desista. Você tem uma ideia que você já está trabalhando nela, tenta colocá-la em prática. Ela vai te custar os primeiros passos, que é você romper com a barreira da imprevisibilidade ou romper com a barreira de algumas outras coisas que te impede. O medo, né? Romper com a barreira da análise muito minuciosa, demais. Você já tem uma noção de análise. Pratica, tenta colocá-la em prática, ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau!